Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um vídeo dessa nossa maravilhosa saga dos grandes comandantes da antiguidade. E hoje a gente vê mais um personagem da história da República Romana, o Cipião Emiliano. Esse que era considerado o cara. Sempre que havia uma crise, os romanos não conseguiam lidar com a situação, Cipião era enviado para resolver a história. Então nesse vídeo vamos conhecer a sua origem e também vamos ver a sua carreira militar. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que não tapam no like, compartilhem com os amigos, ajuda demais o canal a crescer, valoriza bastante o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, Idade Média, é só vocês darem uma conferida aí na minha videoteca. Me sigam também no Instagram para vocês ficarem sabendo sempre que saírem os vídeos, já que o YouTube não notifica todo mundo. E também participar das enquetes para escolher os vídeos que eu faço aqui no canal. Também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, onde vocês vão ter acesso a um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui no canal. E também dar uma contribuição aqui, um apoio que vai ser muito importante para eu continuar fazendo meus vídeos aqui. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Então vamos à história aqui do Cipião Emiliano. O seu verdadeiro nome, que era Públio Cornélio Cipião Africano Ameliano. Ele nasceu no ano de 185 a.C. Ele era o segundo filho do Lúcio Ameliano Paulo Macedônico e a da sua esposa, a Papíria Massonis. Não consegui encontrar o nome dela traduzido em português. Bom, o Lúcio, que foi comandante da vitoriosa campanha romana na Terceira Guerra da Macedônia. Inclusive a gente vai ver aí uma breve participação do Cipião Emiliano nessa guerra aí. Bom, ele foi adotado, no caso Cipião, pelo primo dele de primeiro grau, que era o Públio Cornélio Cipião, que era o filho mais velho da tia do Cipião, que era a Emília Técia, e o marido dela, que era o Públio Cornélio Cipião Africano. Esse sim que é o aclamado comandante romano que venceu a Segunda Guerra Púnica contra o Aníbal. A gente já viu essa história aqui no canal. Bom, o Cipião Africano, ele se torna o avô adotivo do Cipião Emiliano. Então, após essa adoção, aí que o Cipião Emiliano vai utilizar o nome Cipião, que não era o nome dele original, né, quando ele nasceu. E então era uma questão também que ele fez, foi de manter o nome Emiliano, que era o nome do pai dele, para manter as suas raízes, né? Até que o pai dele também foi um comandante muito importante aí para a República Romana. O irmão mais velho do Cipião Emiliano, ele também foi adotado por um filho ou talvez um neto de Quinto Fábio Máximo, que também foi um outro comandante que esteve na Segunda Guerra Púnica e passou a se chamar Quinto Fábio Máximo Emiliano. Ele acabou se tornando um grande estadista romano, assim como o próprio Cipião Emiliano vai se tornar depois da sua carreira militar. Bom, falando na carreira militar, que é o que importa aqui nesse vídeo de hoje, a primeira experiência militar que o Cipião Emiliano teve foi justamente na Terceira Guerra da Macedônia, no que aconteceu entre 171 e 168 a.C. O pai dele, que era o Lúcio Ameliano, que comandou os romanos nessa guerra, resolveu levar os dois filhos mais velhos para acompanhá-lo em campo de batalha, já para eles sentirem ali como é que era ser um comandante militar. O Lúcio Ameliano, ele tinha uma preferência pelo Cipião, que era o filho mais novo, né, e acabou se tornando o favorito do Lúcio. Segundo o historiador Plutarco, o Lúcio via no Cipião um futuro brilhante como um comandante militar muito maior do que os seus dois irmãos. O Cipião teve um outro irmão, um terceiro irmão, na verdade ele era o irmão do meio, né? Um irmão mais novo do que ele, mas que o nome é desconhecido. Bom, e aí em um dado momento, após a Batalha de Pydna,
o Cipião desapareceu no campo de batalha. E aí o Lúcio ficou muito preocupado, procurando pelo filho depois daquela batalha, e requisitou a ajuda dos soldados que tinham muito respeito pelo Lúcio e por isso ajudaram aí nessa busca pelo Cipião naquele campo de batalha. Então eles pegaram tochas, procuraram por todo ao redor onde aconteceu o combate e gritavam pelo nome dele. E aí o Lúcio começou a ficar muito preocupado. Foram até a tenda do Lúcio, não encontraram o Cipião por lá. Depois foram até a muralha onde aconteceu a batalha e tinha muitos corpos. Procuraram no meio dos corpos, também não encontraram. E foi batendo aquele desespero. Então quando já foi ficando mais tarde, o Cipião aparece, né? Quando a esperança já estava desaparecendo, ele aparece com mais dois companheiros, todos cobertos de sangue, de inimigos que eles haviam perseguido, que tinham fugido ali daquela batalha. Eles foram atrás, eliminaram esses inimigos e retornaram depois para o acampamento. Nessa época o Cipião tinha apenas 17 anos de idade. Bom, e aí tivemos a primeira realmente batalha que ele vai ter uma importância maior, que ele vai de fato ter uma participação efetiva, que foi na Guerra de Numância. Isso foi entre 151 e 150 a.C. No ano de 152 a.C., o cônsul Marco Cláudio Marcelo ele tentou convencer o Senado romano a fazer um acordo de paz com os celbíteros, que era o povo que estava causando esses problemas lá na Península Ibérica. Só fazendo um parêntese aqui rápido, essa guerra de Numantina, que aconteceu na cidade de Numância, ela foi uma consequência daquela revolta de Viriato. Para quem acompanha o canal aqui faz tempo, viu esse vídeo sobre o Viriato, né, o herói lusitano. Eles tinham sido ali, os celbíteros foram aliados dos lusitanos, e depois da derrota do Viriato, da forma como aconteceu, eles deram sequência à libertação ali da Península Ibérica da presença romana. Bom, voltando para cá, o Senado ele rejeitou esse pedido do cônsul Marco Cláudio Marcelo e acabou enviando o outro cônsul, e em 151 a.C., que era o Lúcio Licínio Lúculo, para dar sequência a essa guerra. Lembrando que sempre eram eleitos dois cônsules, né? Então esse outro cônsul, que é o Licínio Lúculo, é o que vai ser um famoso comandante também militar romano. E aí o Licínio ele vai para a Espanha, mas aí ele encontra ali uma grande crise de recrutamento. O que aconteceu é que devido a essa guerra que estava se alongando muito, ela durou quase que 20 anos, os romanos não estavam mais querendo se recrutar ali para o exército, né? Se voluntariar para entrar no exército romano. Então existia a questão de que os legados, né, que eram os comandantes das legiões, não queriam ir, e nem os tribunos militares, né? Os tribunos eram um cargo que ficava abaixo do legado e acima do posto de centurião. E aí o que aconteceu foi que muita gente estava com medo, muitos soldados romanos perderam a vida nessa batalha, então o pessoal, essa batalha aí é derrota certa, enfim, o final não vai ser nada legal. E aí foi então que o Cipião Emiliano ele se apresenta ao Senado, se voluntariando para ir para a Espanha, o que causou uma grande surpresa, né? Ele se voluntariou como ou legado ou como tribuno militar. Então o Senado ficou surpreso com essa atitude dele. Ele tem essa atitude por conta da urgência da situação que exigia que alguém tomasse atitude, porque também elas achavam que o Cipião Emiliano ele poderia ir para uma outra situação mais tranquila, né? Que seria lá na Macedônia, a situação estava mais calma, mais controlada, existiam apenas algumas rebeliões ali internas, mas que ele facilmente poderia controlar. Mas ele quis ir para uma coisa mais difícil, uma campanha onde ele pudesse realmente mostrar ali que ele tinha um potencial. E foi aí que o Cipião ganhou uma grande popularidade, né? E todos aqueles que tinham negado o alistamento
se sentiram envergonhados depois de ver essa atitude do Cipião, e tanto esses legados como outros que acabam também se recrutando como soldados acabam participando dessa campanha. O Cipião ele vai servir como comandado do Lúcio. O historiador romano, o Marco Velleio Petérculo, ele escreveu que o Cipião ele recebeu a coroa mural. Essa coroa mural era uma condecoração dada ao primeiro soldado a escalar uma muralha de uma cidade ou uma fortaleza sitiada e colocar um estandarte romano nela. Já o outro historiador romano, que é o Floro, ele também relatou que o Cipião foi desafiado por um rei selbítero, e ele o derrotou e levou a spolia opima, que em latim significa espólios ricos. Mas o que danado é isso? Era a armadura, as armas e outros pertences de um general adversário que foi derrotado. Então essa era a maior honraria entre os troféus de guerra que um comandante poderia levar para casa. E aí tivemos a terceira guerra púnica, né? Já vimos a segunda aqui no canal, agora a terceira, que foi justamente com o neto adotivo do Cipião africano. Bom, essa aconteceu entre 149 a 146 a.C. Bom, Cartago tinha sido derrotada na segunda guerra púnica, né? Houve ali uma... Mesmo assim, existia uma preocupação dos romanos de que Cartago se rebelasse, que houvesse algum novo ataque dos cartagineses. E aí os mais antigos políticos, como por exemplo o Catão Velho, né, que era um político tradicional romano, chegou a ser cônsul em 195 a.C., ele defendia no Senado de que Cartago deveria ser destruída. E aí em 150 a.C., o Cipião Emiliano ele recebe um pedido dos cartagineses para que ele atuasse como um intermediador entre Cartago e o príncipe Massinissa, lá da Numídia. Eita, nome difícil. Eu sofri muito quando falei sobre a Numídia aqui no canal. Então, o Massinissa ele estava atacando os territórios de Cartago, fazendo diversos ataques, e aí os númidas, que inclusive eram aliados lá dos romanos, né? Eles começaram a Segunda Guerra Púnica como adversários dos romanos, mas no meio do caminho eles foram para o lado que estava ganhando e viraram casaca para o lado dos romanos. E a situação era a seguinte: após essa Segunda Guerra Púnica, os romanos, como foram os vencedores, eles ordenaram que Cartago não poderia se defender militarmente sem a permissão de Roma. Então Roma considerou que o fato de Cartago estar se defendendo dos númidas sem a permissão deles, dos romanos, aquilo foi uma violação do acordo. Inclusive, quem quiser saber melhor essa história dos númidas, vou deixar o card aqui para vocês darem uma conferida. Então Roma declarou guerra contra Cartago e aí foi enviada uma força para a África. O início dessa guerra acabou sendo muito dura para os romanos, que sofreram diversas derrotas. Os cartagineses tinham uma defesa muito forte. O Cipião, que estava em Roma, ele ainda estava mantendo o seu título de tribuno militar, que ele conseguiu de forma emergencial, né, após aquela campanha para ir na Numância, e ele acaba sendo eleito cônsul em 147 a.C., mesmo tendo pouca idade para essa função. Então ele é enviado para resolver essa guerra lá na África, mais precisamente no norte da África, já que Cartago é hoje a atual Tunísia. Bom, após um ano de uma batalha muito dura, o Cipião conseguiu vencer essa forte defesa cartaginesa e tomou como prisioneiros 50.000 sobreviventes, que era em torno de 1/10 da população lá de Cartago. E aí ele, seguindo as ordens do Senado, Cipião mandou que a cidade de Cartago fosse queimada. Então ele devastou a cidade de Cartago, pondo um fim a essa terceira guerra púnica. Ao retornar para Roma, o Cipião ele vai ter aquele triunfo, né, aquele desfile comemorativo, e ele também reivindicou o título de Africanos, assim como o avô dele adotivo, que tinha vencido
a Segunda Guerra Púnica e recebeu o título de africanos. É uma coisa muito comum na época de Roma, né, da República, na época também do início do Império Romano, né, sempre que um grande comandante ele vencia uma batalha importante, ele recebia esse título referente a essa conquista, né, africanos, germânicos, enfim, em vários de acordo com o local que eles venciam. Bom, e aí segundo o historiador Plínio Velho, o Emiliano também recebeu uma outra condecoração ainda lá na África, que foi a coroa de grama, que era uma condecoração dada para generais que salvaram uma legião ou todo um exército de um cerco. Essa condecoração era dada na época da República, até ainda na época do início do Império Romano. E aí vamos voltar para a Numância, né, a Guerra Numantina, que foi esse período entre 143 a 133 a.C. Bom, no ano de 134 a.C., o Cipião ele vai ser novamente eleito cônsul, pois os romanos acreditavam que ele era o único capaz de deter os numantinos na guerra que se alongava muito. Os selbíteros da cidade lá de Numância, eles detiveram os romanos por 9 anos, aproveitando ali da geografia que era favorável a eles, e o exército da Espanha estava totalmente desmoralizado e indisciplinado. Então Cipião ele vai novamente para a Espanha, onde lá ele vai botar ordem na casa. Primeiro ele se concentra em restaurar a disciplina do exército. Então estava ali acostumado já a uma vida luxuosa, então ele acaba com aquela comodidade toda, com exercícios duros e regulares. Esses exercícios contavam com várias situações como marchas de um dia inteiro, construir acampamentos e fortificações e depois destruir tudo. Logo em seguida, né, depois de construir, mandava destruir tudo e também cavar valas e enchê-las, entre outras coisas. E aí quando esses exercícios foram feitos aí durante todos os dias, né, até o período que ele achou que o exército estava pronto. E aí quando o exército finalmente estava pronto para voltar ao campo de batalha, o Cipião Emiliano, ele resolve seguir um caminho para a Numância, mas não seguir o caminho mais curto, que seria o caminho mais fácil. Porque aí eles sofreriam aquelas táticas de guerrilha lá dos numantinos, que eram muito bons nisso. Então Emiliano ele segue por um caminho mais longo, pegando um desvio que passava pela terra dos Vácios, que era um povo que estava ajudando ali os numantinos, mandando os seus suprimentos para eles. E aí ele foi emboscado várias vezes, mas ele conseguiu derrotar o inimigo. E aí em uma dessas emboscadas, próxima a um rio de difícil travessia, o Cipião ele acabou sendo forçado a fazer um outro desvio para uma rota bem mais longa e nesse caminho não tinha água. Então a situação ficou muito complicada. Então ele foi forçado a só marchar durante a noite, quando o clima estava mais ameno, mais fresco, mais agradável. Ele mandou que os soldados escavassem poços, onde eles sempre paravam para descansar, mas sempre eles encontravam água muito ruim, uma água amarga, era o que eles tinham para beber. Bom, os homens foram salvos, mas os animais que lá carregavam equipamentos e tal, acabaram perecendo aí de sede. Bom, o Cipião ele passa pelo território dos capetanos, que era uma outra tribo ibérica que havia quebrado o acordo com os romanos, meio que se juntou ali também com os selbíteros, e o Cipião Emiliano ele faz um acordo com eles e eles voltariam a voltar para casa em paz, que ele esqueceria toda aquela situação, né? Nada aconteceria com esse povo. E aí no caminho para Numância, o Cipião encontra um aliado que veio lá da Numídia, que foi o Jugurta. Jugurta era príncipe da Numídia e com ele trouxe arqueiros fundistas, né, que eram aqueles caras que arremessavam as pedras com a funda. Hoje em dia esse termo fundista é utilizado para corredores, né, aquelas corridas de curta distância, a gente vê muito em Olimpíadas.
e também 12 elefantes. E aí o Jugurta, inclusive, no futuro vai depois se tornar um inimigo de Roma. Inclusive, já fiz vídeo aqui também sobre ele no canal, na saga Os Inimigos de Roma. Bom, o Cipião ele se preparou para cercar a cidade de Numância e ele pediu às tribos aliadas de Roma na Espanha um determinado número de homens para formar aquela tropa auxiliar, né? Então é que ele vai fazer aquele cerco, né, que ficou conhecido porque o Júlio César utilizou contra os gauleses, mas o Cipião Emiliano fez isso antes, só que ele fez de uma forma ainda mais fortificada. Ele mandou construir uma muralha com 9 quilômetros de extensão. A parede tinha 3 metros de altura e 2,5 metros de largura. Então também ele manda fazer um aterro com a mesma dimensão da parede, ao redor de um pântano adjacente. Ele vai construir 2 torres próximas ao rio Douro, que ficava ali vizinho à cidade de Numância. Nessas torres ele coloca toras de madeiras grossas e amarra pontas de facas e de lanças que ficavam posicionadas ali na margem do rio e elas se movimentavam de acordo com a correnteza do rio. Queria evitar uma fuga dos numantinos por ali, né, pelo rio, uma fuga secreta. E aí ele acaba fazendo um cerco que dura 11 meses, né, levando os numantinos à fome e consequentemente a se render. Segundo as versões dizem que todos haviam se tirado a própria vida, não posso dizer essa palavra aqui no YouTube, tiraram a própria vida aí durante esse cerco. O Cipião pegou os que sobreviveram e vendeu como escravos. E depois ele destruiu a cidade. De fato, existem umas ruínas só da cidade de Numância. São as partes da muralha aí que virou até tipo como fosse um monumento lá na Espanha, da Espanha, na verdade, né, com Espanha, mas lá na Espanha, como uma lembrança da resistência dos povos hispânicos, no caso ibéricos, contra os romanos. E com essa conquista, essa vitória, o Cipião ele recebe o título de numantino, né, devido a essa conquista. Bom, existe uma possibilidade, uma versão que eu acabei descobrindo já não estava perto de gravar aqui o vídeo, fazendo a revisão do texto, de que quando o Cipião ele entrou na cidade de Numância, ele encontrou corpos de mulheres, provavelmente mães, segurando os corpos das crianças. Esses corpos estavam mastigados, o que possibilita aí a situação de que houve um canibalismo durante esses 11 meses de cerco, né? E como eu falei anteriormente, o que sobrou dessa cidade acabou se tornando aí um monumento nacional espanhol. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Na próxima semana eu vou continuar a história do Cipião Emiliano e a gente vai ver a vida política dele. Inclusive tem envolvimento com Tibério Graco, né, o famoso tribuno da plebe, não, Tibério Graco. Então a gente se vê agora na próxima semana. Um abraço, Zelota. Falou, pessoal.